Olá pessoal, tudo bem com você? Vamos falar agora sobre sistemas agrícolas e tipos de agricultura. Vamos aqui entender o que é agricultura, de que maneira acontecem esses sistemas agrícolas. É dessa maneira que vamos perceber toda essa situação. Para começar, o que é agricultura? Agricultura é o cultivo da terra para obter produtos destinados ao uso humano e a alimentação dos animais. É somente isso? Não, podemos usar também para produzir matérias-primas para o setor secundário, para a indústria. Então, a laranja, que vai ser o suco de laranja engarrafado ou na caixinha ou na latinha, certo? Então, vai ser também a matéria-prima a ser utilizado na transformação. Na agricultura, por exemplo, é que se vai produzir o algodão que vai ser utilizado para a formação das nossas roupas. Dessa maneira, então, nós vamos conseguir fazer aí o uso dos produtos destinados para o consumo humano e também para a alimentação dos animais. A ração, por exemplo, a gente vai colocar o milho, vai transformar o milho em farelo e esse farelo vai servir para alimentar o gado, que vai servir para virar o hambúrguer nosso depois, ou mesmo o leite que vai ser tirado, né? Então, dessa maneira, nós estamos criando aí o processo da agricultura, a produção da matéria-prima. Essa produção da matéria-prima, ela tem diversas formas para acontecer. Porque se a gente parar para pensar, a agricultura, ela é bastante antiga. E ela vem de um período chamado de Neolítico. No momento, lá na pré-história, em que as pessoas, elas eram nômades. Então, como era esse nomadismo? Acontecia que as pessoas iam para um determinado ponto e utilizavam todo o recurso natural. E esse recurso natural, então, era consumido. E quando acabava esse recurso, as pessoas iam para outros pontos, até chegar lá e consumir todo o recurso. Mas aí, certo dia, ao consumir uma fruta, alguém pegou aquela semente e jogou na terra. E percebeu que aquela semente transformava numa nova planta, que dava aquele fruto, que dava exatamente aquela semente. Sejam bem-vindos à Revolução Agrícola do Neolítico. No momento em que o homem percebeu que não era necessário ele sair de um canto para o outro em busca de alimento. Ele mesmo poderia plantar o seu alimento a partir das sementes que eles tinham. Surge então essa revolução agrícola neolítica, onde as pessoas passam então a viver dentro de agrupamentos urbanos. A urbanização começa a partir de um processo agrícola. Olha que coisa interessante. Então, quando as pessoas perceberam que elas podiam produzir o seu alimento, produzir a sua matéria-prima, não houve mais necessidade de ficar saindo para lá e para cá. Bastava encontrar um lugar onde o clima não era tão hostil à sobrevivência, os animais selvagens ali poderiam ser controlados, evitar que tivesse problemas ali de falta d'água, então iam para lugares onde tinha água em abundância e também um lugar onde tinha fertilidade do solo. Dessa maneira, então, construíram as primeiras cidades. É por isso também que as primeiras cidades, os primeiros núcleos urbanos surgiram nos leitos, nas margens dos principais rios e planícies da Ásia. O rio Tigre e Eufrates, que hoje forma o Iraque, o rio Indo e o rio Ganges na Índia, o rio Amarelo, o rio Vermelho, o rio Azul na China. Todos eles é o berço das primeiras civilizações. E essas civilizações, além dessa, complementa a principal delas, a bacia do rio Nilo, onde aí toda a plantação acaba acontecendo na fertilidade dessas margens, que é onde surge um dos principais impérios que dominou durante muito tempo a antiguidade. É aí que nós temos, então, a formação urbana, vindo da onde? Da agricultura. Olha que coisa interessante. E a criação dos animais, como que houve a pecuária? Vamos imaginar que um certo dia, numa caçada, foi lá e vamos dizer que estava caçando um porco selvagem e de repente as pessoas lá do período neolítico chegavam e abateram
a sua alimentação. Vamos dizer que seja um porco selvagem. E aí quando percebeu não era um porco, mas sim uma porca. E essa porca tinha um filhotinho. E todo tomado por pena, ele vai pegar aquele filhote de porquinho e vai carregar para a tribo. Claro, vai usar a mãe para alimentação. Óbvio, já matou, vai ter que comer. Mas vai pegar ali o porquinho e vai levar para conviver no meio da tribo. E essa convivência deixa aquele porquinho de ser selvagem, passa a ser domesticado. E assim, percebe-se que era interessante, desde pequenininho, cuidar do bicho, porque ele não vai ser mais selvagem, ele não vai ter medo e nem vai avançar no ser humano. E quando ele tiver uma idade suficiente para servir de alimento, ele vai acabar servindo de alimento. Então houve a domesticação dos animais dessa maneira, formando a pecuária. Então surge a agropecuária, a junção da agricultura e da pecuária. Entendido até aí? Mas afinal, como são esses tipos de agriculturas? Podemos aqui entender como uma agricultura tradicional, que é a produção em práticas rudimentares, em maneiras tradicionais, em maneiras primitivas, é a comum para utilização própria, para alimentação própria, para alimentação de um grupo familiar, para o mercado interno. É aquilo que nós vamos chamar de subsistência. Uma agricultura que vai servir para a sua própria alimentação. Aqui nós vamos ter, então, técnicas bastante simples, como o uso de queimadas para abrir o caminho para fazer a plantação, como o uso do arado de tração animal ou mesmo a enxada para modelar o terreno, para poder gerar essa agricultura, para gerar essa plantação. Vai poder ter aí formas de fertilização da terra de maneira mais simples, como esterco, por exemplo. Então vai ter essas características diferenciadas. Agora, já na agricultura moderna, vai ser sempre uma agricultura em produção em grande escala. Essa produção em grande escala sempre vai ser para fins comerciais. É quando você vê na televisão aquela grande lavoura, onde só tem um tipo de produção, seja lá soja, trigo, milho, o que for, e vê aquelas colheitadeiras andando como se estivesse em marcha, andando por toda a plantação e fazendo a colheita. Aquilo ali é produção comercial. Aquilo ali é uma produção em grande escala. Normalmente, essa produção moderna, onde utiliza grande aparato tecnológico, ela vai servir, vai criar técnicas para agilizar o cultivo, para gerar maior produtividade, consequentemente, para gerar mais lucro para o dono da terra e, consequentemente, também ser utilizado para venda, exportação, mercado externo. Está entendendo? Então, vai ser aqui a agricultura moderna. Ela vai servir aí com uma utilização de várias técnicas de agilidade e intensificação do cultivo, ok? Então, vamos ter aqui essa diferença. Agora, o plantation. Plantation, se a gente parar e traduzir, é plantação. Plantação em inglês, que em inglês é mais chique, mas plantation, num sistema agrícola, é conhecido como essas grandes áreas latifundiárias, monocultoras. Essa aí da TV com as máquinas, as colheitadeiras em marcha, são elas que vão servir para toda utilização aí da agricultura para mercado externo. Mas ela tem um porém. Ela vai se preocupar sempre com a produção de culturas tropicais, culturas de climas tropicais. Laranja, café, soja, cana-de-açúcar, produtos que em lugares de climas temperados, como na América do Norte e na Europa, não produz. Então, há uma grande utilização de terras com uma mão de obra barata e que na história a gente vê com uma mão de obra escrava, que vai utilizar tudo isso para alimentar ou dar aí a matéria-prima para esses países de clima temperado, Estados Unidos
e continente europeu, principalmente. Ok? Então, são grandes áreas, grandes propriedades rurais monocultoras que utilizam do quê? Dessa cultura tropical. Fechou? Entendido até aqui? A agricultura itinerante é o plantio de roça. Então, lá no sítio do seu José, ele fez um canteirinho que colocou lá o seu plantio. Só que como ele não tem muita ideia, muito conhecimento sobre fertilização das terras, aquela terra ficou meio pobrinha. Então ele tirou a plantação dali e colocou para o outro lado. Isso que ele fala de itinerante. É a roça, ele fica roçando a terra, cavocando a terra para poder fazer essa fertilização. Isso é muito importante para o sistema de produção de subsistência, para a sobrevivência ou até mesmo o plantio familiar, certo? Agora, o sistema de jardinagem já é um sistema milenar, é um sistema que utiliza áreas de alagadiços para a rizicultura. O que é a rizicultura? Plantação de arroz, pessoal. Então imagine que nós temos uma montanha e essa montanha não seria adequada para a produção de arroz, porque eu preciso de áreas mais alagadas para produzir. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar esta montanha em vários cortes, como se fossem degraus. Esses degraus vão ter uma mureta formando diversas piscinas na montanha. Olha que coisa legal, gente. Então o que vai acontecer? A água vai encher aqui e os nutrientes que ficaram além vai cair para esse lado aqui, que vai encher aqui, que vai cair para cá, que vai cair para cá e assim sucessivamente. Esse tipo aqui também podemos chamar de terraceamento, que vai ser utilizado esses tanques para a produção de arroz. Em áreas mais planas, por exemplo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, existe muita rizicultura e é feita em áreas mais planas, em grandes alagadiços que lá eles vão chamar de brejos. Esses brejos vão servir para a plantação de arroz. Então, essas áreas são criadas os jardins do sistema de jardinagem, tá entendendo? Agora, a agricultura familiar é formada por grupos de famílias, como o próprio nome está dizendo. Grupos de famílias criam uma cooperativa que vão ali utilizar sua própria mão de obra, não tem empregado, o emprego é das pessoas da família, que vão servir para alimentar o mercado interno, a sua região, levar esse alimento para o Ceasa, para o feirante, e o que sobrar talvez vai vender um pouco mais além, mas vai servir ali para abastecer, para alimentar as pessoas que vivem ao redor, a sua própria família, obviamente, mas também a sua comunidade. É aí que nós temos essa ideia. Normalmente temos essa característica de atividade mais simples, uso de pequenas técnicas e um bom aproveitamento do solo. As alternativas são aquelas produções já ecologicamente corretas, hidropônicas, orgânicas, onde já tem aquele selinho dizendo que não agride o meio ambiente. A preocupação do uso da tecnologia não é em criar químicos tóxicos para melhorar a produtividade, mas justamente para criar formas orgânicas de melhorar essa produtividade. Por isso que elas são chamadas de sistemas alternativos. E por fim o agrobusiness, que ele deixa simplesmente a parte da plantação e ele vai inserir o turismo rural, ele vai inserir a agroindústria, toda essa situação, a união da agricultura com a indústria e mais além, a união da agricultura, da indústria e dos serviços como o turismo. Esses então, pessoal, são os sistemas agrícolas e os tipos de agricultura. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau, tchau!